Olá, eu sou o pastor Dárcio. Estamos aqui em mais um Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus. E hoje, no nosso Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus, nós vamos abordar um assunto interessante. Um assunto que muitas vezes passa desapercebido por cada um de nós. Mas antes disso, queria deixar com vocês aí os nossos contatos. Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma colocação, se você tem algum assunto que você gostaria que nós abordássemos segundo a palavra do Senhor, manda para a gente e a gente vai estudar e vamos buscar dentro da palavra do Senhor e vamos te dar a resposta, ok? Tem aí os meus contatos e os contatos da minha esposa, a Nilza. Nós fazemos aconselhamento de casais e nós estamos à tua disposição, ok? Nós temos algumas atividades em Zoom, né, que é sempre o mesmo número de reunião e sempre a mesma senha, né? Então, se você entrar nos horários, você vai poder participar junto com a gente. Às quintas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, nós temos uma reunião em português, onde a gente fala de algumas coisas da palavra do Senhor, e você tem o direito, e você pode participar com a gente, né? Você pode perguntar ao vivo, né? Na sexta-feira, às 7 horas PM, horário leste dos Estados Unidos, nós temos uma outra reunião em espanhol. Então, se você quer aprender espanhol, ou se você quer aperfeiçoar o seu espanhol, entra aí com a gente. Ainda que você não queira aparecer, você só escuta, né? Vai ser uma grande bênção. Aos domingos nós temos dois cultos, né? Nós temos um culto às 3 horas da tarde, horário leste dos Estados Unidos, 3 PM, que é em espanhol, e temos um outro culto em português às 19 horas, horário de Brasília. Então a gente pode estar junto, louvando e bendizendo o nome do Senhor, tá bom? Eh, Tem aí os nossos contatos. Se você desejar, pode falar com a gente a hora que você quiser. Hoje o nosso assunto, ou são dois assuntos que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre livre-arbítrio e vamos falar também como nós tratamos Deus. Então, como é que a gente trata a Deus? E vamos desmistificar o que é esse livre-arbítrio. Tem coisas que a gente faz na vida que são automáticas. Então, você lembra quando você começou a aprender a dirigir? Então, se você aprendeu a dirigir num carro de câmbio não automático, né, um câmbio manual, você tinha que lembrar que quando você vai sair, você tem que apertar a embreagem, colocar a primeira, acelerar um pouquinho e soltando a embreagem, soltar o freio de mão para o carro começar a se mover. E depois você tinha que ouvir o motor para ver a hora que você tinha que colocar a segunda marcha. E na hora de colocar a segunda marcha, você tinha que apertar a embreagem, colocar a segunda marcha, né, apertar um pouquinho o acelerador, soltar a embreagem para ele continuar. Só que, com tudo isso, a gente tinha que olhar os 3 espelhos, né, tinha que olhar para frente, para ver o que estava acontecendo. E se você fosse virar à direita ou à esquerda, você tinha que dar seta. Hoje, depois que você aprendeu a dirigir, depois de 3 meses, 6 meses que você está dirigindo, você nem lembra mais do processo, você faz o processo, você faz a coisa automática. Na verdade, você, aprendeu e vai automático. Então você não pensa que você tem que botar a primeira, você tem que botar a segunda, você tem que botar a terceira, você tem que dar seta para a direita, seta para a esquerda, tem que olhar os espelhos, tem que ver o carro que vem na frente, tem que brecar a hora que precisa brecar. Além de tudo isso que você faz quando você dirige, ainda você ouve música, né, e conversa com alguém que está dentro do carro com você. Isso é automático, né? Nós fazemos de forma automática. Fazemos sem pensar, a gente não raciocina. Se você for raciocinar, você vai falar: "Ah, eu vou ficar louco, eu vou ficar louco de tanto
que eu tenho, tanto processo que eu tenho que fazer. E, na verdade, com alguns conceitos bíblicos e espirituais, não são diferentes. Coisas que a gente ouviu falar, coisas que a gente ouviu falar muitas vezes por pastores, né, que são termos usados na igreja, e a gente acha que está tudo bem. Só que nós não entramos a fundo para ver o quanto bem isso está fazendo, né? A expressão livre-arbítrio, ela não aparece na Bíblia. Não existe essa expressão na Bíblia, né? Mas Deus dá ao homem a liberdade de escolher. Essa liberdade de escolher, nós, como réis mortais, dizemos que é o livre-arbítrio, ainda que não seja uma palavra que esteja dentro da Bíblia. Mas, na verdade, Deus ele te dá essa liberdade de escolha, mas, ao mesmo tempo, ele te responsabiliza pelas decisões que você toma. Na verdade é assim. Toda ação tem uma reação, né? Então, Deus ele te responsabiliza, mas Deus te dá a liberdade. E é algo que você recebe, é algo que você recebe quando você nasce. Ou seja, ninguém tira isso de você, tampouco Deus. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17 diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que delas comeres, certamente morrerás. Deus lhe deu a liberdade para o homem. E aí ele diz qual era o limite do homem. O limite era a árvore da sabedoria, a árvore do bem e do mal. E Deus podia ter falado assim: olha, põe aqui uns anjos guardando que ninguém se aproxime, põe uma cerca de arame farpado. Não. Deus deu a liberdade para o homem. E aí agora a gente vai ver o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Nossa capacidade de escolher e a soberania de Deus. Parece ser um pouco antagônico, né? Se Deus ele tem a soberania sobre todas as coisas, como ele me dá a capacidade de escolher? Na verdade, eu tenho essa capacidade de escolher? Essas são duas verdades que aparecem na Bíblia. Nós, como seres humanos, temos a capacidade de escolha. E Deus, como Deus Todo-Poderoso, ele tem a soberania sobre todas as coisas. Só que ele não interfere na tua e na minha capacidade de escolha. Mesmo parecendo contraditório, mas, na realidade, essas duas verdades caminham juntas. Elas não estão separadas. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 55, versículo 11, e veja o que o Senhor fala. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, podemos concluir então que somos verdadeiramente livres, livres nas decisões que tomamos. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, nós somos livres mesmo? Será que isso é justo ou isso é injusto? Se Deus tem a soberania das coisas, como eu posso dizer que eu tenho a liberdade de escolher? Se Deus manda em tudo, como ele pode nos responsabilizar por decisões que tomamos? Na verdade, eu penso que
tem alguma coisa aí meio equivocada. Ele me dá liberdade e ele me cobra pelas decisões que eu tomo. A verdade é isso, não é? A verdade é isso. Ele dá a liberdade para você e eu fazermos o que nós queremos fazer. Só que nós temos a responsabilidade das decisões que nós tomamos. E o apóstolo Paulo ele nos dá a resposta lá em Romanos capítulo 9, versículos 19 e 20, e diz o seguinte: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? O apóstolo Paulo, ele é categórico, ou seja, Deus é justo e nós temos que confiar na sua justiça. Na verdade, nós somos frutos das decisões que nós tomamos. Ah, porque as coisas para mim não dão certo? Porque as decisões que você toma são decisões erradas. Ah, pastor, mas é fácil falar isso, né? É. Pode ser difícil de entender, mas essas três coisas são certas e são corretas e devem permear a nossa vida. As três coisas primeiro que nós somos livres para decidir. Você é livre para decidir, goste ou não. Você é livre para decidir. Ah, não, porque eu sou obrigado por Deus. Não, Deus não te obriga a nada. Deus tampouco te obriga a você a aceitar o sacrifício de Jesus. Ele não te obriga. Você que já tomou uma decisão por Jesus, como foi que você tomou essa decisão por Jesus? Você tinha uma arma na sua cabeça que te obrigava a tomar a decisão por Jesus, a aceitar o sacrifício de Jesus na sua vida? Não, você foi por livre e espontânea vontade. Você decidiu. A segunda grande verdade é que somos responsáveis por nossas decisões. Se decidimos certo ou errado, bem ou mal, nós somos responsáveis. Deus é sobre tudo. Essa é outra verdade. O fato dele ser sobre tudo não significa que ele vai interferir na tua vida. Ele não vai. Imagina você, que você matou uma pessoa agora. Ela morreu. E aí você se arrepende e pede perdão para Deus, de todo o teu coração. Deus te perdoa. Mas a hora que a polícia te pegar, você vai sofrer todas as penalidades da lei por ter matado aquela pessoa. Ou seja, as consequências do teu pecado você vai viver. A consequência da tua decisão você vai viver. Deus não vai te livrar. Deus te perdoa, mas ele não te livra. O livre-arbítrio e a natureza pecaminosa. Desde o momento que desobedecemos a Deus. Ou seja, lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o homem ele criou uma nova natureza, a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, eh, ela faz com que nós pequemos. Essa natureza pecaminosa está dentro de mim e dentro de você. E é essa natureza que a gente tem que matar a cada dia. Ou seja, o homem se tornou incapaz de não pecar. É. O homem não só pecou, mas ele adquiriu a natureza pecaminosa. Ele não só pecou, mas a, 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 a natureza pecaminosa começou a fazer parte do seu ser. Ou seja, o homem, você e eu, nós somos incapazes de não pecar. Ai, pastor, como assim? Ainda que você esteja dentro da igreja, nós somos incapazes de não pecar. O pecado se tornou parte da nossa natureza, parte da nossa vida. Ou seja, é mais fácil pecar do que não pecar. Por quê? O não pecar, nós temos que lutar contra a nossa natureza.
Não podemos decidir não pecar. Você e eu, por nossa natureza própria, por nossa força, por nosso braço, nós não conseguimos decidir não pecar. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, Jesus veio e morreu por você e por mim para crucificar o nosso velho homem. A nossa velha natureza é aquela natureza pecaminosa. Mas nós, muitos de nós continuamos escravos do pecado. A gente não consegue não pecar. Bom, a boa notícia é que pelo poder do Espírito Santo, você pode decidir não pecar. Somente aqueles que são nascidos de novo é possível decidir não pecar. Ou seja, quando você recebe a Jesus, quando você tem o Espírito Santo na tua vida, você tem a possibilidade de não pecar. Por quê? Porque o Espírito Santo fala com você. E você decide. De novo, você continua decidindo se você ouve o Espírito Santo ou se você faz o que você quer. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículos 7 a 9. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Forte isso, não? Ou seja, ou você ou você tem o Espírito e é de Deus, ou você não tem o Espírito e não é de Deus. Ainda que você vá à igreja todos os dias, ainda que você tenha muitos ministérios, muitas atividades, isso não quer dizer absolutamente nada. Ou seja, somente quando nós temos o Espírito Santo, nós podemos decidir não pecar. E a conclusão que nós chegamos, o que Deus dá, nem Ele mesmo tira. Tem algumas linhas teológicas que diz assim, olha, quando você aceita Jesus, você perde a tua liberdade de escolha, você perde o teu livre-arbítrio. Isso não é verdade. Se Deus te deu, Deus não vai tirar. Deus deu para você, ou seja, você continua tendo, e você decide como você vai administrar isso daí. Se você é cristão, pode entregar a sua liberdade de escolha para Deus, mas Ele nunca vai tirar de você. Ou seja, quando nós somos cristãos, quando a gente aceita Cristo, nós temos o Espírito Santo. Então, a nossa liberdade de escolha, nós podemos entregar para Ele. E como nós entregamos para Ele? Com as atitudes, ouvindo o Espírito Santo e decidindo não pecar. Ou seja, eu não perco, a decisão continua comigo. Eu não deixo de ter a liberdade de escolha, ainda que seja cristão. Nós escolhemos a vida que queremos viver. É muito fácil eu cobrar ou eu culpar alguém porque a minha vida não deu certo, ou a minha vida não foi como eu gostaria que fosse. Mas, na verdade, são as decisões que nós tomamos. Nós que escolhemos a vida que queremos viver. Nós que escolhemos. Algumas pessoas que, desde muito pequeno, estão dentro da igreja e, quando chegam na adolescência ou na juventude, vão para o mundo
com a seguinte falácia: "Ah, eu tenho que aproveitar a vida". Se o mundo jaz no maligno, se o mundo é do diabo, o que que ele pode me dar? Nada. Então, na verdade, nós sofremos as decisões que nós decidimos. Pode ser meio antagônico, mas é isso aí mesmo, não é? A nossa vida é aquilo que nós escolhemos. Que você e eu possamos escolher por Jesus, que você e eu possamos ter a liberdade de eleger a Jesus como nosso Senhor e usar essa liberdade, né, para sermos cheios do Espírito Santo e decidirmos não pecar. Em nome de Jesus. Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 19, né? Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Está aí biblicamente, dizendo que você, quando aceita Jesus, você não perde a sua liberdade de escolha. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que o bem que ele queria fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, este ele faz. Ou seja, são decisões que você e eu temos que tomar. Amém? E agora o segundo assunto é como nós tratamos a Deus, né? Muitas vezes falamos mal de Deus. Pastor, como eu posso falar mal de Deus? Pois é. Muitas vezes nós falamos muito mal de Deus. Posso dizer que Deus é um gozador ou um brincalhão? Eu posso dizer isso. O que é ser um gozador? O que é ser um brincalhão? A gente vai responder isso um pouquinho mais lá na frente, né? Mas, antes disso, para que nós analisemos como nós muitas vezes falamos mal de Deus. Não, porque Deus é meu chapa, Deus é meu brother, Deus é fechado comigo, ó, nós estamos assim, ó. Vamos ver alguns atributos de Deus. 3 atributos que são patentes em Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Um Deus que ele tem poder para todas as coisas. Um Deus que conhece todas as coisas. E um Deus que está presente em todos os lugares. É um Deus assim. Ele não pode ser meu brother. Eu não posso tratar esse Deus como se fosse o meu amigo pessoal. Um Deus que é eterno. Um Deus que não tem princípio, nem meio, nem fim. Como eu posso dizer que esse Deus é meu chapa? Um Deus que é criador, que criou todas as coisas, que criou você e eu, que criou tudo que está à nossa volta, que deu ao homem a capacidade de escolher, que deu ao homem a capacidade de criar. Um Deus que é poderoso, um Deus que criou todo o universo, todas as galáxias, que muitas delas nós não conhecemos. Um Deus que é acessível, apesar de toda a sua majestade, ele é acessível. Um Deus que fala lá em Isaías fala que a terra é o estrado dos seus pés, é onde ele coloca os pés. Imagina a grandiosidade desse Deus, e ainda ele é acessível por você e por mim. Nós podemos acessá-lo. Um Deus que é fiel, que ele cumpre tudo aquilo que ele fala para você e para mim. Um Deus que está sempre presente. Um Deus que é pai, né? Um Deus que a gente pode chorar no colo dele. Um Deus que é glorioso, né? Um Deus que é tremendo, um Deus que é espírito, um Deus que dá para você e para mim uma direção, um guia, um norte para a nossa vida, um Deus que é santo, um Deus que não tem pecado, um Deus que não fala mentira, um Deus que está sempre conosco, um Deus que é imutável, ele nunca muda.
Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Esse é um Deus, é o Deus que muitas vezes nós queremos chamá-lo de meu brother, meu chapa. Um Deus que é justo, um Deus que é imparcial. Ele não trata você de uma forma e eu de outra forma. Ele é justo com você e comigo. Um Deus que é tremendo, um Deus que é irrepreensível. Nós não temos nada para repreender esse Deus. Um Deus maravilhoso, um Deus infinito, que ele não tem princípio nem fim. Sabe o que é o infinito? Um Deus tremendo, um Deus invisível, que ele está em todos os lugares e está em todas as pessoas. Um Deus que está com você, um Deus que está comigo. Um Deus que é cuidador, que ele tem o Espírito Santo dentro de nós para nos guiar, para cuidar de nós, para nos livrar das coisas ruins. Um Deus que é amoroso. Graças a esse amor nós podemos amar. Um Deus que é misericordioso, que ele perdoa o teu pecado e o meu pecado, independente do tamanho dele, independente da consequência que esse pecado cause. Um Deus que é paciente, que espera o teu tempo e o meu tempo para nos render a Ele. Ele não nos obriga a nada, Ele nos dá a liberdade. Um Deus paciente, um Deus perfeito, um Deus pessoal, um Deus que cuida de você e cuida de mim, um Deus que cuida do fio que cai da tua cabeça, um fio de cabelo que cai da tua cabeça. Esse Deus que é um Deus poderoso, né? Que fala lá em Salmo capítulo 89, versículo de 8 a 11. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus e a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os formaste. Um Deus que é poderoso como esse. Eu tenho que saber tratar esse Deus. Eu não posso chamar esse Deus de meu brother. Eu não posso chamar esse Deus de meu chapa. Um Deus que é moral. A palavra do Senhor no Salmos capítulo 89, versículo 14 diz: Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Um Deus que é justo, um Deus que é direito, que é correto. E eu tão imperfeito, e eu tão imoral, e eu tão pecador, posso dizer que esse Deus é meu brother? Não, esse Deus é Deus. Ele é Deus poderoso. Gozador e brincalhão significa palhaço. Então, eu não posso dizer que, não, esse Deus é um Deus gozador, esse Deus é um Deus brincalhão. Eu posso dizer que esse Deus tem um bom senso de humor. Mas dizer que ele é um palhaço, realmente eu não posso. Dizer que ele é meu brother, que ele é meu chapa, eu não posso dizer. Com todos esses atributos que ele tem, eu não posso dizer isso. Deus, por seu caráter e santidade, não podemos tratá-lo de qualquer forma. Temos que tratá-lo como Deus. Temos que respeitá-lo como Deus, em sua glória, em sua majestade, em seu poder, em sua força, em sua moral, em sua justiça. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos?
Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que Deus possa estar enchendo a vida de vocês de sabedoria e discernimento, e que nós possamos ter a liberdade de escolher o que esse Deus é e tem para a nossa vida. Que tenhamos essa liberdade, liberdade de dizer: Senhor, eu quero o Senhor como Senhor da minha vida. E que aprendamos a tratar a Deus como um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Não importa a situação que você esteja passando hoje, Ele está com você. Ok, meus irmãos? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ser rema na sua vida, assim como tem sido na minha vida, em nome de Jesus. Fica na paz, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.